Muito boa noite a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quinta-feira, dia 5 de junho de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Iniciando aqui com o índice Bovespa, ele fechou o dia de hoje em queda novamente, de 0,56%. Cotado a 136.236 pontos. O índice permanece em tendência de queda, a média móvel de 9 períodos está virado para baixo. Então, o índice está num sinal ruim aí, ultimamente, né? Com esse indicativo aí de tendência de baixa, né? Nos próximos dias. Analisando aqui os ativos da carteira do canal, começando com o Banco do Brasil, caiu, né? Mais uma vez. 0,49%, cotado a R$ 22,24. O Banco do Brasil está caindo forte já desde a divulgação dos resultados, né, referentes ao primeiro trimestre. Tendência de queda, média móvel de 9 períodos virado para baixo. Hoje fechou novamente na mínima do dia. E conforme eu disse ontem, né, analisando aqui o histórico do gráfico, a próxima região de suporte que eu enxergo é aqui na região dos R$ 21,00, tá? Então, o Banco do Brasil ainda teria uma margem de queda, né, de mais ou menos R$ 1,24 até chegar aqui em R$ 21,00, que é a próxima região de suporte imediato, olhando aqui o histórico do gráfico, tá? Que seria, né, a mínima lá de novembro de 2023, né? Ou seja, realmente já faz bastante tempo, né, que o Banco do Brasil não é negociado nesses patamares de preços que o banco fechou no dia de hoje, né? Então, realmente uma situação bem complicada aqui para o Banco do Brasil, tá? Mas não tem muito o que fazer no momento, né? A não ser observar a queda. E, claro, fazendo compras gradativas aqui, né? Para melhorar o meu preço médio. Essa é a estratégia que eu estou utilizando atualmente, tá? Fiz uma compra na segunda-feira, né? Consegui reduzir um pouco o meu preço médio, mas ainda assim os preços caíram tanto que meu preço médio continua aqui em R$ 26,14, né? Bem acima dos preços atuais, tá? Então, aqui em Banco do Brasil, realmente, eu vou amargar um prejuízo aí por um bom tempo, até que as ações voltem a se recuperar. Indo aqui para Banrisul, fechou o dia em queda, né? Uma queda de 2,72%, cotado a R$ 11,79. Média móvel de 9 períodos virado para baixo, indicando uma tendência de queda aqui em Banrisul, né? A queda de hoje é expressiva. Se a gente olhar aqui no histórico, a última queda maior que essa de hoje foi no dia 19 de maio, né? Ou seja, cerca de 15 dias atrás. E com essa queda de hoje, aí, uma queda mais robusta, né? Pode ser que os preços venham, inclusive, para essa região da média móvel de 200 períodos, né? Que atualmente está em 10,95. E é a próxima região de suporte. Existe aqui antes uma região de suporte, né? Na região aqui dos 11,50, mais ou menos, tá? E é essa região aqui, uma pequena região de fundo anterior, né? Onde o preço corrigiu por cerca de 2 dias, tá? Antes de voltar a subir. Então o Banrisul está fazendo uma boa correção aí, né, nos últimos dias, depois de ter alcançado esse topo aqui na região dos R$ 13,00, tá? Então, realmente uma situação não está muito favorável aqui para Banrisul no momento. Meu preço médio está em R$ 10,37, tá? Bradesco.
Fechou o dia em queda de 2,92%, cotada a R$ 15,97. Uma queda expressiva também Bradesco. A média móvel de 9 períodos virou para baixo. Se a gente olhar aqui, né? Depois dessa longa sequência de alta aqui, ocasionada em função da divulgação dos resultados do primeiro trimestre, que foram bem positivos, de lá para cá, em nenhum momento as cotações tinham caído tanto quanto hoje, né? Inclusive, com essa média virando para baixo, pode indicar, quem sabe, o início de uma correção maior, né? Uma tendência de queda nos próximos dias. Vamos seguir de olho, tá? Não é algo que a princípio me preocupa. Acredito que vai ser mais uma correção pontual, né? Para depois voltar a subir. Meu preço médio aqui em Bradesco está em R$ 11,37. Então estou lucrando aí cerca de R$ 4,60 por ação. Se a gente olhar aqui no histórico, onde é que teria uma região de suporte aqui? Eu acho que essa própria região onde fechou hoje seria uma região de suporte, né? Tendo em vista que existe esse fundo aqui, né? Recente, agora do mês de maio, aqui na região do dia 29 e 30 de maio, tá? Então pode ser que os preços se segurem aí. Caso perca essa região, a próxima região de suporte seria aqui em torno dos R$ 15, tá? Seria mais ou menos por aqui. Tomara que os preços não corrijam até lá, né? Seria uma queda bem expressiva aqui em Bradesco, tá? Mas vamos observar o que vai acontecer nos próximos dias. Indo aqui para o banco BMG, fechou o dia em queda de 0,54%, cotada a R$ 3,71. Com a queda de hoje, a média móvel de 9 períodos permanece estável, embora no gráfico a gente tenha observado aqui uma pequena curvatura, né? Mas em termos de preço, né, continua estável ali em 13,72. Então, por enquanto, segue uma indefinição aqui em banco BMG. Tá? O papel está estável, né? A média móvel está estabilizada nos últimos dias, então segue indefinido. Eu acredito que os preços podem dar uma corrigida aqui até a região da média móvel de 200 períodos, que é essa região de 13,63 atualmente. Mas também existe essa região de suporte aqui, né? Então, vamos seguir observando, tá? Meu preço médio está em R$ 3,85. Eu cheguei a um momento, né, pensar em aportar agora em junho, né, no Banco BMG, porém, como o Banco do Brasil caiu bem mais, né, os preços ficaram bem mais interessantes no meu ponto de vista, acabei realizando o aporte no Banco do Brasil nesse mês, tá? Mas o Banco BMG também, com essa queda aqui, né, observada nas últimas semanas, também tem uma oportunidade de comprar os papéis com um desconto, né, em relação ao seu valor patrimonial, e também é uma chance de melhorar aqui o meu preço médio. Quem sabe futuramente, né, o Banco do Brasil se recuperar um pouco e o Banco BMG ainda estiver sendo negociado nesses patamares aqui, eu posso sim fazer um aporte aqui nesse papel para melhorar esse preço médio, né, diminuir ele um pouquinho. E o Banco ABC Brasil fechou com uma leve queda de 0,23%, cotada a R$ 21,37. Se a gente olhar aqui a média móvel de 9 períodos, ela virou para baixo com essa queda de hoje, tá? Porém, segue indefinido, né? Esse candle do dia de hoje aqui com vela para cima, né? Uma sombra para cima, uma sombra para baixo, é um indicativo de indecisão, né? Então, ou seja, está havendo uma briga aqui entre compradores e vendedores. É difícil a gente observar um direcionamento no papel. Meu preço médio está em R$ 21,64. Então, estou tendo um pequeno prejuízo aqui também nessa operação. Analisando aqui, né, a planilha de controle dos ativos,
No quesito lucro-prejuízo, tá? Que leva em consideração o preço médio de compra e o fechamento da cotação do dia, estou tendo um prejuízo de 14% em Banco do Brasil, um lucro de 13% em Banrisul, 40% de lucro em Bradesco, prejuízo de 3% em Banco BMG e prejuízo de 1%, né, em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está caindo, é um prejuízo aí de 6%, que dá R$ 269,37. Se eu contabilizar os proventos que eu já recebi por cada uma dessas empresas, eu tenho a rentabilidade. Em relação a isso, estou tendo um prejuízo, então uma rentabilidade negativa, né, de 10% em Banco do Brasil, menos 1% em Banco BMG e menos 1% também em Banco ABC Brasil. Por outro lado, estou positivo aqui, uma rentabilidade positiva de 16% em Banrisul e 40% em Bradesco. No geral, a rentabilidade da carteira está negativa em 3%, e dá aqui uma rentabilidade negativa de R$ 126,94. É interessante destacar, é importante destacar que a rentabilidade ela leva em consideração, o lucro ou prejuízo da operação, mais os proventos recebidos pelas empresas, tá? Então, se eu pegar esse valor aqui de prejuízo e somar os proventos que eu recebi, eu tenho aqui a rentabilidade, tá? Fazendo então o fechamento aqui da carteira, considerando o fechamento das cotações no dia de hoje, o patrimônio da carteira encerrou o dia com R$ 3.769,91, que dá uma queda de 0,95% em relação ao dia anterior, o que dá uma variação negativa de R$ 36,33. O índice Bovespa caiu 0,56%, então no dia de hoje a carteira do canal perdeu novamente para o índice, na casa aí de 0,39%, tá? Então mais um dia que a gente perde, para o índice. Inclusive, os últimos dias têm sido bem ruins aqui para a nossa carteira, né? Se a gente pegar aqui os últimos 7 dias, apenas no dia 2 de junho, que foi a segunda-feira, que a carteira fechou no positivo, mas também em função do aporte que eu fiz do bolso, na compra aí, dos papéis do Banco do Brasil, tá? Não fosse esse aporte, acredito que também teria fechado esse dia no negativo, tá? Então realmente tem sido dias complicados aí para a carteira do canal, mas tenho a expectativa de que em algum momento ali na frente os papéis vão se recuperar, em especial o Banco do Brasil, e aí a nossa carteira vai voltar a ter retornos positivos. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.